Botas da OTAN em solo ucraniano e falas do presidente Emmanuel Macron são apenas conversa fiada? Pois a vinheta, vamos discorrer essa informação e dar uma especulada nas consequências da mesma sem mais delongas. Bem-vindo, é sempre um prazer e uma honra contar com vossa audiência. Esse é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática. E eu sou o Jonathan e nesse canal a gente fala a respeito das principais situações nevrálgicas no mundo e as principais eleições presidenciais também. Então, se você já gostou da ideia aqui do Geopolimono e também das notícias que eu vou trazer aqui nesse vídeo, deixa um like aqui no vídeo e também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono para sempre ser atualizado aí em relação a essas notícias geopolíticas. E agora chega de mais delongas e vamos discorrer essa informação, inclusive é de opinião que é bem relevante em relação a essas falas aí de líderes europeus, principalmente o francês, em relação aí a botas em solo da NATO, né, na Ucrânia, e também como isso está alinhado ali com os outros governantes e se isso de fato é uma conversa fiada. A reportagem que eu vou trazer é do Jerusalem Post, que é um jornal lá de Jerusalém, e ele traz um artigo aqui de opinião, mas que é bem relevante a gente dar uma refletida em cima do que diz esse artigo. Vamos só ler aqui eu separei algumas partes desse artigo para a gente fazer algumas especulações aqui. As posições europeias são claramente divergentes, especialmente entre os três maiores países europeus. Em contraste com a posição britânica, o conselheiro alemão Olaf Scholz recusa fornecer mísseis Taurus aos exércitos ucranianos para evitar provocar a Rússia, sabendo que os mísseis Taurus ele tem um alcance muito longo e isso, dependendo da região ali da Ucrânia em que esses mísseis seriam usados, é possível até chegar a Moscou ali, e principalmente aquela questão da ponte da Crimeia lá também, que foi bem questionada, inclusive com aqueles áudios lá vazados de autoridades da aeronáutica da Alemanha. Macron, por outro lado, insinua a possibilidade de enviar forças aliadas para a Ucrânia, um nível de escalada que não tinha sido sugerido direto ou indiretamente até a data. Então o Macron ele vem semanas e semanas falando aí em relação até botas em solo da NATO e da própria França no solo ucraniano. E isso é óbvio que os russos não vão aceitar essa forma, como isso vão ser considerados como uma grande provocação e uma grande escalada também no conflito. Vamos continuar aqui com a reportagem. É seguro dizer que os Estados Unidos não apoiarão a visão de Macron, quer através de envolvimento direto ou dando luz verde a qualquer país europeu para enviar tropas para a Ucrânia. A razão, os Estados Unidos estão bem conscientes das consequências de um confronto militar direto entre a NATO e a Rússia, que poderia levar a uma GNUC. E também, é claro, independentemente, gente, olha, mesmo que seja a administração Biden, que está aí numa situação bem ruim em relação à sua posição em relação ao próprio eleitorado islâmico lá nos Estados Unidos, pela essa questão com o conflito Israel-Hamas, ele não tá, as atitudes que o Biden vem tomando frente a esse conflito não agradam ali o seu eleitorado islâmico, e também essas questões fronteiriças lá nos Estados Unidos também. Essas medidas aí que não foram aprovadas, inclusive um pacote que o próprio Joe Biden apoiava, é óbvio que não foi aceito, né? Porque a gente sabe que lá a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, ela é majoritariamente republicana e eles não apoiaram o projeto que o Biden colocou ali para a questão fronteiriça dos Estados Unidos. E, de certa forma, resolveria um pouco essa questão lá, mas, é claro, é ano de eleição lá nos Estados Unidos, você não pode esquecer disso, que tudo envolve, inclusive essa questão da Ucrânia envolve as eleições americanas. E, nesse sentido, falando em relação a essa questão aí dessas falas dos líderes europeus em relação a uma escalada aí com a Rússia, os Estados Unidos com certeza não querem isso para o seu lado. Tanto a administração Biden quanto a de Trump, que já fala, né, na sua campanha em questões de um protecionismo maior ali para os interesses americanos. Esses conflitos externos aí, ele ia deixar mais de lado
ou vai deixar mais de lado. Claro que a gente sempre tem que se lembrar que campanha é uma coisa e quando chega lá no poder é outra. Então ele está dizendo que ele vai se voltar mais para os Estados Unidos do que para essas questões de conflito. E se é para investir dinheiro pesado, então que invista nos Estados Unidos e não num conflito que, no meu entender, é um conflito por procuração entre a NATO e a Rússia, que está usando, infelizmente, a Ucrânia aí, que mais sofre. Povo ucraniano, né? Não os líderes ucranianos aí que, de certa forma, estão no comando hoje. Esses aí não. Esses aí sabem muito bem da jogada que está acontecendo lá no solo ucraniano. Eu digo da população ucraniana, esses sim, que são as verdadeiras vítimas dessa situação. E também, sem ressalvas, também os próprios russos também que estão envolvidos aí, as vidas russas também que foram perdidas nesse conflito, que a gente sabe que é uma questão aí meramente política, eles não se importam com as questões humanas. Vamos voltar aqui para a reportagem e falar mais aqui embaixo que tem outra questão aqui. A hipótese que resta é que o presidente francês tenha tomado uma posição pessoal sobre o envio de tropas para a Ucrânia, dadas as posições anteriores semelhantes de Macron. Esta é uma posição legítima. Mas essa posição causou problemas nos círculos políticos e partidários franceses e alguns chamaram a ideia de loucura. Também acho. A Rússia é comprovadamente uma grande potência nuclear que já deu a entender que poderia recorrer às armas nucleares em caso de ameaça existencial, especialmente tendo em conta o desequilíbrio entre o exército russo e as forças da NATO no campo convencional. Então, a França sozinha contra a Rússia, eles não vão encarar com certeza. Então ele fica jogando esse jogo, né, de palavras e tentando envolver a NATO nessa questão, mas os líderes lá da NATO não estão muito querendo essa posição, né? O próprio Olaf Scholz aí, relutante em questão dos mísseis Taurus, o próprio Stoltenberg lá, que é o líder da NATO, né, o representante da NATO, ele disse que essa possibilidade não está em cima da mesa de colocar botas em solos na Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia ainda não faz parte da NATO, né? Enfim. E também um ponto que eu acho bem importante salientar é que os países que querem apoiar a França numa possível colocada de botas em solo de soldados da NATO, ela não é apoiada pelos grandes nomes, né, os grandes países da NATO, que seriam a Inglaterra, que até flerta um pouquinho com essa ideia, seria os Estados Unidos, que esse é o que tem a posição um pouquinho mais firme de que não querer escalar esse conflito a este ponto, e também a própria Alemanha aí, que está relutante, sabendo que uma das grandes parceiras comerciais da Rússia, da Alemanha, era a Rússia em relação a essa questão do gás natural aí. Então, esses países que são, vamos dizer, os top 3, né, os top 3 ali da OTAN, eles não estão muito querendo essa possibilidade aí. E os outros países que estão querendo apoiar essa posição do Macron aí são países de, vamos dizer, de segundo escalão dentro da organização. Bom, o que você acha em relação a isso aí? De fato, essa questão de botas em solo na Ucrânia, da OTAN, incentivada aí pelo Emmanuel Macron, é só conversa fiada para uma cortina de fumaça e para alguma outra questão que possa vir a acontecer aí e que a gente ainda não está se tocando e não está percebendo? Ou, de fato, isso é uma possibilidade eminente? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo em relação a esta questão. Sugestões são muito bem-vindas aqui no canal. A gente está iniciando a nossa jornada aqui no YouTube. E toda a ideia é bem-vinda sempre de forma educada e respeitosa, porque aqui a recíproca vai ser verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.